Um grupo de estudantes de medicina da Faculdade Suprema de Três Rios está desenvolvendo um projeto de extensão denominado Doação de Órgãos e Tecidos, conscientizar para salvar. Um dos principais objetivos desse projeto é orientar e conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para que você que está me assistindo tenha uma ideia sobre a importância desse assunto, segundo dados epidemiológicos, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes. Mas, apesar disso, segue com mais de 50 mil potenciais receptores na lista única de espera. O Gabriel Barbosa, ele é acadêmico e também o idealizador desse projeto. A gente vai conversar com ele agora para poder entender. Gabriel, explica para a gente como surgiu a ideia de realizar um projeto como esse e sobre a importância também de ter esse projeto. Então, o projeto surgiu com uma campanha que a Márcia, que é residente daqui de Três Rios, realizou no município. O marido dela entrou em protocolo de morte encefálica e aí, por decisão própria da família dela, eles autorizaram a doação dos órgãos e tecidos e, em cima disso, ela acabou fazendo uma campanha de conscientização. E aí, eu, quanto discente de medicina, né, na verdade, eu pensei em desenvolver um projeto de extensão que falasse sobre a importância da doação de órgãos, né? Para além da faculdade, o que nós, da área da saúde, né, profissionais, futuros profissionais, estamos fazendo nesse sentido, né? Quando a gente se depara com a quantidade de pessoas na lista de espera, né? A gente está falando de mais de 65 mil pessoas esperando por um órgão, a gente se preocupa e a gente se pergunta o que a gente tem feito, né? E aí, em cima disso, a gente desenvolveu o projeto junto com a coordenadora Mariana e a co-coordenadora Anne, que são professoras, né, docentes daqui da faculdade. A gente endossou todo esse projeto junto com os demais alunos também que estão presentes no projeto e a gente acaba realizando esse processo de informação, orientação e conscientização para a população. A gente está rodando nas escolas estaduais daqui de Três Rios, né? A gente está em contato também com algumas empresas para a gente estar levando informação para as pessoas também que possam ter essa preocupação, né? A gente vê que tem muita desinformação em cima disso. Então, essa é a questão do projeto. E também a gente faz uma parte mais interna entre os discentes, né? De capacitação desses alunos acerca do tema, a importância de saber lidar, tratar com esse paciente, de saber como que é esse protocolo, trazendo uma coisa, um corpo mais técnico para dentro dos discentes, nesse sentido de preocupação também na questão da formação. Entendi. É um assunto de extrema importância de ser falado, de ser abordado, mas que não era muito evidência e acabou ficando, né? Entrando muito em pauta agora com a questão do Faustão, né? Que é conhecido mundialmente, e acabaram que mais pessoas começaram a procurar saber sobre esse assunto, né, Gabriel? Isso, agora com o caso do Faustão, né? O Faustão teve uma insuficiência cardíaca e aí foi evoluindo e acho que semana passada, né? Foi avisado que ele entraria na lista de transplante porque ele precisaria realizar um transplante de coração. E aí acerca disso, né? A gente vê a movimentação na imprensa, nas redes sociais, no que tange ao tema e o que a gente consegue ver e observar é a questão da desinformação da população, né? Algo que quando a gente pensou no projeto, a gente teve essa visão do campo da sociedade, o quão informadas estão, né? Inclusive a gente está pensando num projeto aí de pesquisa que está em desenvolvimento ainda acerca disso, confirmar de fato essa análise que a gente fez. E aí o que a gente vê nessas manchetes é literalmente a desinformação das pessoas. A gente vê que pelos comentários que realmente é algo que precisa ainda ser muito falado, né? A gente viu lá o pessoal, a preocupação, a gente viu várias manchetes, porque é o Faustão, é apresentador, é famoso, ele vai ultrapassar na lista. E na verdade quando a gente fala dessa lista, a gente tem que tomar um cuidado grande, porque apesar de ser uma lista, a gente pensa que é um atrás do outro, né, por ordem cronológica. Só que dentro dessa cronologia, a gente tem os critérios técnicos que colocam o paciente dentro daquele sistema. Então, a gente vai analisar também a questão da gravidade, a compatibilidade. A criança, por exemplo, ela vai ter preferência quando ela estiver competindo com um adulto, ou quando o doador também for uma criança. Então, são vários critérios técnicos que são inclusos dentro dessa lista, que vão falar o posicionamento desse paciente, o que também não vai dizer que ele vai sempre manter naquela posição, naquela cronologia, porque se for um caso que vai agravar, igual o do Faustão, inicialmente anunciaram que ele entrou na lista, que ia demorar até cerca de 18 meses, e agora eles anunciaram que ele, na verdade, ele adiantou,
na fila por conta desse processo de gravidade, está fazendo diálise. Então, você vai analisar todos esses critérios técnicos para você poder falar, olha, agora esse paciente ele está precisando mais do que esse que está. Porque o que está lá no UTI, na UTI, ele tem mais pressa, por assim dizer, de realizar o transplante daquele que está na enfermaria do que aquele que está em casa. Então, assim, dentro dessa lista, a gente tem esses critérios técnicos de preferência. Entendi. E quem pode ser um doador, Gabriel? Então, para ser doador, você tem 3 modalidades, né? A gente tem os doadores intervivos, são pessoas vivas que possuem idade maior que 18 anos e são juridicamente capazes. Você tem que ter um parentesco consanguíneo até 4º grau ou cônjuge. Caso não seja dentro desse parâmetro, você pode tentar acionar a justiça para comprovar o vínculo com essa pessoa que é o potencial receptor, né, que está precisando do transplante. A outra opção é a morte encefálica, né? Que é um processo também que vem em cima dessa desinformação, que a morte encefálica é um processo irreversível, o paciente ele não vai voltar a ter a consciência, é um processo que tem um protocolo criterioso também, apesar da pressa que a gente tem quando decreta essa morte encefálica, é um processo que acaba demorando um pouquinho, porque ele é bem criterioso nesse sentido de você realizar, por exemplo, você realiza 2 exames, depois de 6 horas ou a cada 3 horas você tem que realizar de novo, e se esse paciente ele não atender um dos critérios pedidos, a gente termina esse exame nesse momento e depois repete novamente. Então, é um sistema bem criterioso para decretar a morte encefálica. As pessoas têm essa preocupação se de fato teve ou não, e de fato também se preocupam com a reversão da situação, né, que é algo que não vai acontecer, que é um também dos objetivos, né? A gente levar todo esse processo de informação da morte encefálica para os pacientes. E a partir daí, confirmando a morte encefálica, esse paciente ele se torna um potencial doador e, dependendo cada caso é uma situação, né? Ele pode salvar até 8 vidas. E tem também no processo de parada cardíaca. É um processo bem mais criterioso, a gente tem que correr muito mais contra o tempo, né? Por conta da patologia. Mas você pode doar, nesse caso, somente tecidos, né? E na morte encefálica, você doa os órgãos e os tecidos. Nesses 2 últimos exemplos que você citou, somente a família pode autorizar esse processo? Isso, foi uma das coisas que a gente tem lido bastante também agora nessa repercussão, né, do Faustão, porque as pessoas estão comentando assim, eu tenho um documento outorgado em cartório, na minha identidade está escrito que eu sou doador, a gente vê também as pessoas comentando nas carteirinhas profissionais, né, que decretam também que são doadores, mas na verdade a única forma de você se tornar um potencial doador é pedindo à família a autorização familiar. Então, nenhum documento, nenhum desejo de autorizar vai ser respeitado, a não ser que você peça à sua família, que hoje no Brasil, pela Constituição, é a única forma de você autorizar a ser um potencial doador, é a autorização familiar. Aí entra a importância dessa conscientização, né, das pessoas, dessa informação em massa também, porque isso vai fazer total diferença nessa hora, né, Gabriel? E às vezes, para aquela pessoa que está esperando, é a única chance que ela tem de continuar a vida, né? Isso aí, essa é a única forma de doar, de ser um potencial doador, conversando com a família, adentra nessa questão do nosso projeto, né, que a gente realiza aqui na Faculdade do Suprema. E é isso, a gente tem que cada vez mais se informar sobre a temática. A morte ainda é um tabu, acho que por isso que acaba atrapalhando nesse processo, é um dos fatores que atrapalham nesse processo de doação, porque ninguém gosta de falar sobre morte, né? Mas é a única certeza que a gente tem. Então, por que não a gente falar e poder prestar algo para as pessoas, né? Que eu acho que a gente está aqui sempre para poder ajudar o outro. A Márcia Faria acabou vivendo essa experiência de doação de órgãos bem de pertinho e acabou vendo a vida do seu esposo, o Ademar, renascer através da vida de outras pessoas. Não é isso, Márcia? E olha, te garanto que foi a melhor opção que eu tive em vida. Embora a morte seja uma coisa muito dolorosa, né, que a gente vive, mas é uma coisa única e certa, né? E assim, na época a gente vivia muito falando sobre, e essa é a importância da gente estar conversando sobre a família, porque a gente sabe que hoje em dia não adianta somente colocar na carteirinha que eu sou doador, pelo contrário, se a família não entender esse sentimento, o que realmente o falecido gostaria que ocorresse, não tem como. E assim, para mim e para o Ademar e para os meus filhos fez total sentido
essa ação. E assim, se hoje eu posso perguntar, Márcia, qual foi a melhor atitude em vida? Foi a doação de órgãos. Embora ele tenha falecido e vai fazer 1 ano, eu consigo falar isso com muita naturalidade. Aqui eu não estou falando de espiritualidade, e sim de ter a certeza que ele está vivo entre nós em forma de outras pessoas. A gente conseguiu, para você ter uma ideia, doar, os órgãos foram a córnea, o fígado e os rins. E a gente sabe que não somente 3 pessoas conseguiram manter-se vivos através dele, e sim várias pessoas. Então, assim, eu gostaria de estar informando, se a gente conseguisse, nesse trabalhinho de tijolinho, conquistar cada uma, e com essa minha palavra poder entrar no coração de cada um e ter a certeza do quão grandioso, de generoso é essa atitude, seria excelente. Isso já era algo comum na família de vocês? Não, né? Essa informação, vocês tinham alguma informação a respeito de doação? Como que foi esse processo, a partir do momento que você já contou pra gente, né, que teve essa ideia e chegou pro médico e falou que você queria doar os órgãos do Ademar? Então, na realidade, isso sempre foi muito vivo entre a gente, a minha família, eu, Ademar e as crianças. E os irmãos dele, ninguém sabia, aquela era um contexto nosso. E aí, quando o médico me ligou, né, porque quando ele teve um AVC isquêmico, e assim, foi só realmente piorando de dia a dia. E teve uma vez que Deus tocou no meu coração e falou assim, médico, se você tem como doar. E incrível que eu não conheço ninguém que tenha doado ou que sequer que tenha recebido. Mas acho que foi uma coisa tão grandiosa, foi tão divino. E aí eu lembro quando eu perguntei para o médico meio que parou de respirar e falou assim, uma bonita atitude da senhora, dona Márcia. E aí ele me explicou o passo a passo. E o que é importante eu também ressaltar, como existe, a gente está vendo, né, o Faustão, que tem muitas filas, muitas pessoas esperando, não existe dinheiro para você chegar e falar assim, eu vou doar aqui do Ademar e o Faustão que vai receber. Não existe isso. Existe uma fila que tem que ver a compatibilidade e assim, tem todo um por trás. E quando o médico me explicou isso, você fica mais tranquila, que realmente sabe que vai ser uma corrida contra o tempo. Existe a doação e eles têm 4 horas para poder realmente chegar no destino final. E assim, a gente vê que aí depois vai, né, o que o médico vai falar, o que o paciente vai precisar e o que o doador vai estar doando. Então, realmente existe uma junção. Por isso que não é tão fácil. Seria muito mais fácil se as pessoas tiverem essa conscientização, porque muitas pessoas doam e levam com ela órgãos que poderiam ser aproveitados em vida. Então, assim, está aqui o meu papel, é o que eu falo, eu levo essa bandeira para o resto da minha vida. E se eu conseguir uma pessoa, para mim já foi o suficiente. Entendi. Entre as dúvidas que a família dos doadores tem é que se pode conhecer, né, para quais pessoas os órgãos foram doados. Não pode, né, Márcia? Isso foi, gente, foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu vou saber quem vai receber o Ademar. E aí a enfermeira falou assim, não, infelizmente não. E olha, ele fala que foi a melhor coisa, porque se eu descobrisse que fosse A, B ou C, eu acho que eu ia ficar agarrando, porque a saudade é demais, né? E outra coisa, uma dúvida também super importante, tipo, Márcia vai doar a córnea, e o fígado, e o estômago, como que vai ficar isso, né, no cadáver em si, quando for velar o corpo? Gente, não aparece. Parecia que o Ademar estava sereno, dormindo, e assim, isso de certa forma nos acalenta, sabe? Não existe aquela coisa agressiva, não tem isso, porque muitas das pessoas falam assim, não vou doar porque na hora de velar o corpo vai ficar feio. Não, não tem isso, tá? Eles têm toda essa credibilidade e assim, esse respeito com o cadáver em si, e com a família também. Entendi. Resumindo toda essa ação de sua, né, dos seus filhos, o que representa isso tudo para vocês? Como que você definiria tudo? Vida. Existe vida, com certeza. Embora a morte seja uma coisa muito evidente física, porque você vai estar lá velando o seu corpo do teu esposo, mas eu sei que tem vida aqui. E muitas pessoas foram privilegiadas através dela. Que a gente possa ter isso em mente. Que a gente não seja tão egoísta de levar o que serve ainda para os outros. A nossa missão aqui na Terra é servir. E o Ademar, ele serviu até no último momento, até depois de morto. Isso para mim é maravilhoso.